Quando a gente é nascido da carne, é carne. Quando a gente é nascido de Deus, é de Deus. Então, o nascimento, quando Deus permita que da onde que a gente saiu, da onde que a gente veio, que fomos gerados através de um romance, de um casamento de pai e mãe, aí com o tempo, no casamento, a mãe vai engravidar, não é? De um feto. E com os 9 meses depois vem a nascer o filho, ou seja, uma filha. Então, 9 meses depois, nasce uma criança. Não é permitido por quem? Por Deus. A sua mãe dá a luz e a criança vem a nascer. Então, passado um tempo, que os tempos se passam, a idade chega. Aí se torna um menino, uma menina, até no momento é uma criança, depois se torna um menino, uma menina, depois se torna um moço e uma moça. Então, e mais depois vai se tornar um cidadão, uma cidadã. É aonde que a gente que não temos o conhecimento das coisas de Deus, aonde que a gente venha cometer o quê? O erro. O erro é falta de quê? De conhecimento que a gente não teve. Então a Bíblia, ela nos dá um entendimento, uma expressão em semelhante relação como essa. Existe uma nação, existe um continente, existe uma raça humana, existe um povo que padece porque faltou o conhecimento. Faltando o conhecimento, a gente que foi nascido somente da carne e que ficou ali no sentido da carne, a gente passa a ser contaminado com o tempo. O tempo se passa, os dias, os meses, os anos, os tempos, e a gente, nesse intervalo, a gente já passa a se contaminar, conviver com esse mundo, vir se assentar na mesa do escarnecedor, e a gente já passa a conhecer o que é um cigarro, o que é uma bebida, o que é uma festa, uma farra, uma bagunça, no caminho do erro, no caminho do desengano, na vida desse mundo, vir fazer a vontade do diabo, beber, fumar, prostituir, mentir, enganar. Então a gente se contaminamos com essas coisas. A gente passa a vir se contaminar com as coisas dessa vida. E muitas vezes não é assim que Deus ele quer. Então Deus ele usa os profetas. Deus tem usado os porta-voz, como os bispos, pastores, reverendos, os missionários, os evangelistas, os obreiros, membros, os diáconos, a diaconisa, os irmãos, as irmãs, são pessoas do campo, da cidade, são pessoas que teve aquela oportunidade de receber um chamado pelo nome. Uma pessoa que já foi do passado, foi nascido da carne, mas depois que ele veio ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é uma das coisas fundamental, importante, que a Bíblia nos cita que a palavra de Deus ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, que a gente passa a ouvir e vir a obedecer. Então, isso aí é uma das coisas importantes, que nós podemos vê-lo, nós possamos olhar, entender, vir entender aquilo que Deus quer fazer no meio de nós, que Deus quer fazer na nossa vida, através dos pregadores, porque o pregador tem sido o anjo de Deus na terra, tem sido o porta-voz, tem sido os pastores. São pastor de ovelha, pastor de rebanho, que apacenta as suas ovelhas, que apacenta o seu rebanho no dia de hoje. E porque Jesus também ele fez o mesmo papel. Ele agiu da mesma forma. Ele, quando veio a esse mundo, ele se batizou, recebeu o batismo através de João Batista,
batizando na bacia do Rio Jordão, foi batizado pelo comprimento para poder receber o selo da salvação, receber o selo da promessa, para que Jesus fosse se colocar de joelhos, para que depois daquela consagração Jesus descesse daquele monte abençoado por Deus. Então Jesus, ele fez uma missão, ele fez uma missão, uma jornada no campo, evangelismo, reunindo, fazendo discípulos, aonde que ele pôde ter feito 12 discípulos, 12 apóstolos, aonde que ele passava, juntamente com os discípulos, apóstolos, os sinais aconteciam, os sinais se repetiam, os sinais impactavam o lugar que ele chegava e que ele saía, onde ele colocava seu pé, as suas mãos, os sinais, o Espírito de Deus que estava sobre ele fazia que as coisas impactavam. Então Jesus, quando ele esteve aqui de passagem, ele impactou devido ao avivamento, porque o avivamento, quando nós venhamos falar sobre o avivamento é esse, é o impacto do Espírito Santo. Porque se o Espírito de Deus não estiver sobre a nossa vida, jamais a gente podemos vir fazer o que a gente vem fazendo. Porque, na verdade,